algumas manifestações corpóreas da vergonha que eu achei interessante destacar. A primeira delas é o corar, né? O ficar enrubescido, que o Darwin disse que seria a mais especial e a mais humana das emoções, porque, segundo os estudos dele, não tem nenhum outro animal que reproduza esse mesmo gesto. E o corar é subir a temperatura do corpo, né? Elevar a temperatura do corpo. A gente pode pensar nisso como uma raiva que se reverte contra si próprio, né? Quando nós ficamos envergonhados, existe um desejo de combustão, de nos incinerarmos diante daquela situação. Uma outra coisa é o não saber o que fazer com as mãos. As pessoas, quando estão envergonhadas, elas ficam sem jeito, né? Elas não conseguem habitar o próprio corpo. Vocês vão ver isso aqui em mim em vários momentos, por conta das vergonhas desse meu lugar aqui, de estar exposto na frente dessas pessoas que escolheram estar aqui hoje. Então, vocês vão ver que em alguns momentos eu vou acabar gesticulando mais, eu vou acabar estando mais expressivo, né? E essa expressividade, na verdade, não é nada mais do que uma manifestação dessa vergonha que faz com que, de alguma forma, nós não nos sintamos confortáveis dentro do nosso próprio corpo, confortáveis na nossa própria pele, e onde a contenção, que muitas vezes é uma das manifestações desse comportamento, né? Ela fala de uma desautorização para estarmos ali, para existirmos, né? Assim, o tentar se esconder, o tentar se privar de algum movimento também fala muito dessa questão da vergonha. E um terceiro que é o sumir, o desaparecer, o morrer de vergonha, que fala também de uma fantasia, né, que nos atravessa de autoextermínio, de sumir de dentro daquela situação. Então, eu trago aqui essas três manifestações e trago de uma forma mais exagerada para que a gente possa perceber que se nós levarmos a vergonha muito a sério, se a vergonha nos toma de uma forma muito contundente, o quanto que ela pode gerar de afetação e de desdobramentos no nosso cotidiano. Se a gente pensa também na vergonha como afeto, nós vamos entender que ela é uma espécie de percepção direta da consciência. A vergonha, ela está atrelada à capacidade de sermos conscientes, de estarmos, de alguma forma, vigilantes diante daquilo que nós somos, do contexto onde estamos. Uma pessoa que vive um estado de inconsciência, ela não vai ter vergonha. Assim como uma criança que ainda não tem uma percepção tão clara do eu, ela não tem vergonha. Você vê um menininho, uma menininha correr pelada com, 2 anos, 3 anos, a repressão vai vir de fora, mas ela não vai ter uma consciência a priori de que aquele gesto é um gesto inadequado. Uma coisa também que eu preciso deixar claro nessa introdução é que nós vamos fazer aqui conversarmos sobre a vergonha como afeto. A dinâmica psiquismo, a partir da ótica junguiana, traz um conceito que é um conceito muito interessante, mas que não vai ser o que vai ser explorado aqui, que é o conceito de introversão. Das pessoas que naturalmente têm uma atitude de consciência que tem como predileção uma introspecção. Isso não é necessariamente vergonha. Isso é uma atitude da consciência de percepção e de interação com o mundo. Então existem pessoas que elas vão ter como um ponto de referência e de interpretação o conteúdo interno. Elas vão entender a perspectiva a partir de si própria e não do mundo de fora, e não do mundo como um objeto. Então, nós não vamos buscar esse tipo de observação a partir da introversão, porque isso é um outro tema, é um tema que traz uma complexidade muito maior, porque ela exige uma série de outros conceitos. Eu vou me ater aqui
a vergonha como um afeto e os desdobramentos que ele manifesta. Eu pensei aqui em uma coisa, mas aí eu dispensei logo. Assim, eu pensei em fazermos um exercício de confissão. A confissão das vergonhas. Mas aí eu dispensei, porque nós teríamos, antes de qualquer coisa, um tempo que precisaria trabalhar isso, e eu achei que poderia ser constrangedor demais. Vocês podiam ficar muito envergonhados, podiam sair no intervalo e não voltarem mais. Então eu dispensei. Por que esses exercícios, essas propostas, elas são tão complicadas? Porque a confissão é, de alguma forma, nos expormos ao olhar do outro. Não é isso? E se estamos expostos ao olhar do outro, nós vamos estar expostos, invariavelmente, também ao julgamento do outro. E essa sentença é uma sentença que vai nos acompanhar aí durante a manhã inteira. Inclusive, nós vamos começar sobre essa ideia aí de como o olhar do outro nos atravessa.